Paz do Senhor. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Quem tomou banho hoje diz amém. Isso. Tem dois desafios o culto da manhã: acordar cedo e tomar banho, né? Hã? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Amanhã, culto de oração, às 20 horas. Quarta-feira, nossas quartas-feiras proféticas, às 20 horas. Vem participar conosco. Amanhã a gente vamos estar aí. Vamos para o monte amanhã. Parece que não vai estar chovendo. Então a gente vai estar subindo o monte amanhã. Então você que quer participar com a gente, vem aí. Você que tiver carro, já vem para ajudar também. A carona para os irmãos. Você falou: Deus, quando o Senhor me der um carro, eu vou ajudar meus irmãos. É isso aí, é a hora agora. Você lembra que você orou para Deus? Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou colocar ele na obra. Então, amanhã é o dia deles. 8 horas nós vamos estar aqui. Já está subindo o monte lá, adorando o Senhor lá, ficando um tempinho lá, tá bom? Pastor, nunca fui no monte. Amanhã é o dia. Amanhã é a hora. Amanhã é o momento. A gente vai estar adorando o Senhor aí. Amém? Então, às 20 horas, estaremos aí. Estaremos um pouco mais cedo. Se você conseguir chegar um pouco mais cedo, melhor ainda. Mas vem aí. Eu sei que crente atrasa, né? Tem crente que se Jesus marcasse a hora com ele, ele se atrasava, irmão. Amanhã vamos estar aí, tá bom? Vem aí adorar com a gente. Amém? E aí, pastor, tá podendo falar já? Já? Tá podendo? O pastor não tá falando muito, tá bom? O pastor fez uma intervenção cirúrgica, né, pastor? Depois ele vai falar mais para vocês aí, mas logo ele tá falando, né? Foi bom ficar quietinho, né, Jaque? Não fala nada. Quando o homem não cala, Jesus sabe calar o homem, irmão. Viu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9. A partir do verso 1. Quem achou diz amém. Antes de eu ler, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente ajudou o pessoal lá da Palavra de Vida Vila Áurea lá. Vocês todos viram no grupo lá. Mandamos aqueles baldinhos da IBF. Conseguimos ajudar lá mais de 80 crianças. As crianças ficaram muito felizes com isso. Ah, pastor, mas não poderia mandar em outro lugar? Qualquer lugar é lugar, irmão. É reino. Havia uma necessidade lá, mandamos para lá. Lá também tem uma comunidade perto, lá da igreja. Foi bênção lá e o nome do Senhor foi glorificado, porque não tem nada a ver com quem deu ou quem não deu, mas sim que quem foi alcançado. E foram mais de 80 crianças alcançadas lá. Eles fizeram a IBF lá, para a honra e glória do Senhor. Então você faz parte disso também. Você acabou sendo, nunca fiz uma missão. Fez. Porque a sua doação, a sua contribuição chegou em outro lugar. Tem coisas que nosso corpo não vai, mas a nossa voz vai. Nosso presente vai. A nossa oferta vai. E isso é ser missionário. A gente acha que ser missionário é só ir. Não é. Então, Deus te abençoe. Deus te recompense 100 vezes mais aí. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama, e com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou
Eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículo 25. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, faz como tu queres. Muito obrigado por essa manhã, mais uma manhã na tua presença, mais uma manhã ouvindo a tua voz, mais uma manhã em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. E acordamos hoje, respiramos, enxergamos. Muito obrigado, Senhor. Continua sendo o nosso Senhor, continua nos guiando, falando conosco. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Manifesta o teu poder nessa manhã. Manifesta o teu poder nessa manhã. Continua falando conosco. Desde já repreendemos qualquer espírito que queira atrapalhar o andamento desse culto. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Destrava os ouvidos, os olhos, a mente do teu povo, Senhor, para que o teu povo entenda, porque o culto precisa ser racional. O culto precisa ser racional, as pessoas precisam entender. Nos ajuda, Senhor, continua conosco, assim te oramos em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o Senhor. Espera aí. Voltando. Isso. Pronto. Talvez você em algum momento da sua vida se parou perguntando: por que tinha que ser assim? Por que aconteceu isso comigo? Porque para mim sempre é mais difícil. A nossa vida é cheia de porquês. Por quê? Até quando? Por que tem que ser dessa forma? E essa passagem que acabamos de ler, ela vai trazer algumas lições importantíssimas para nós. Não sei se você sabe, esse é um dos milagres mais bem relatados na Bíblia, porque João sempre tinha cuidado de relatar, e relatar de uma forma bem clara, e sempre querendo mostrar que Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus. Então João faz a questão de relatar bem relatado. Você pode ver que essa passagem vai ter 41 versículos, irmão, pregando sobre ela, falando sobre ela, explicando sobre ela, para não ficar nada em dúvida, nada com obscuro, nada que não fosse bem claro para quem estava vendo, ouvindo, ou quem vai ler agora. Então João faz a questão de explicar tudo direitinho, bem explicado. E você começa lendo, que a Bíblia diz que Jesus estava caminhando, então Jesus vê um homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito bom quando você consegue enxergar Jesus, mas é muito melhor quando Ele te vê. Quando Ele conhece o que está acontecendo, e a Bíblia diz que Ele vê o homem. E a Bíblia vai dizer que aquele homem era cego de nascença. E naquela época, naquele contexto judeu, quem nascia com esse tipo de problema era alguém que tinha sido pecador, ou a família pecou, porque eles entendiam que aquilo era uma punição que Deus deu para ela porque ele pecou. Então nasceu sem enxergar. Então quem nascia daquela forma e tinha esse problema, eles entendiam que alguém pecou. Por isso que quando a Bíblia diz que Jesus vê o homem, a primeira coisa que os discípulos perguntam é: quem pecou? Quem pecou, Jesus? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Porque eles associavam a doença ao pecado. E aí a gente traz para os dias de hoje, não é muito diferente não. A gente se preocupa muito mais o que causou do que uma solução para resolver. Você vê que você vai conversar com alguém, a pessoa, mas por que ele está passando por isso? Em vez de você falar, vamos buscar uma solução para resolver o problema daquela pessoa, a gente quer saber das coisas. Né? Aí começa a querer dar uma de Deus, né? Também fez aquilo lá, está desse jeito aí. A gente começa a falar, é nosso isso. É nosso. É deles lá também, os discípulos, e nós também. Então a gente se preocupa muito mais em saber o porquê do que ir atrás de uma solução para o problema. Então eles perguntam já, mestre, quem pecou? Porque se nasceu assim é porque pecou. Por isso que você vai ver quando os amigos de Jó vão falar com ele, vão dizer para ele sempre que está passando isso porque pecou. Está passando isso porque fez isso, está passando isso porque é a cultura deles.
Eles entendiam que está passando por dificuldade é porque pecou. Está passando dificuldade porque fez isso, ou o pai, ou tal. Então, por isso, quando os amigos de Jó vão falar com ele, eles não vão entender o que? Jó, você fez alguma coisa. Jó, você fez o que não devia. Jó, você tal. Eles não conseguiam entender. Porque na cultura deles, está passando tanta dificuldade é porque pecou. Às vezes é mesmo. Às vezes é mesmo. Mas no caso de Jó, não. E nem nesse homem também. Aí Jesus falou, não. Nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Claro, eu não estou falando para você que Jesus deixou o cara nascer cego para depois de tanto tempo chegar lá. Não é nada disso. Mas o que Jesus estava querendo dizer para eles era, nem uma coisa nem outra. Eu vou quebrar esse negócio hoje aqui. É isso que Jesus estava dizendo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus então cospe no chão, depois de falar que era a luz do mundo, cospe no chão, faz lama, coloca no olho do homem e fala para ele, vai se lavar. Deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã aqui. Imagina eu agora aqui, cuspi no chão. Ela vem aqui que eu vou te curar. Você ia vir? Seja sincero, você ia vir? Sabe por quê, irmão? Nosso maior adversário num processo são os olhos. E é estranho que eu vou te falar agora. A cegueira ajuda no processo. A Bíblia diz que Jesus cuspiu. Talvez você pergunta assim, poxa, mas o outro cego, ele não só perguntou? Cada um tem o seu processo, irmão. Agarre o seu e fique nele. Fica olhando para o outro, não, porque o processo é seu. É você que vai passar. Pior coisa que tem é você estar num processo que é ficar olhando do outro. Olha o seu, olha para o seu. É seu ele. Agarra ele, abraça, beija, gruda com ele aí. Ele é seu, todinho seu. Para um, Jesus falou, o que tu queres que eu te faça? Ela falou, que eu veja. Tá bom, pronto. É outro não, Jesus. E ó que presta atenção numa coisa. Quando era cego de nascença, não é trazer de volta a visão, é criar a visão. Então isso é uma obra só de Deus, é uma obra criadora. Curar qualquer um pode curar, mas fazer, criar só Deus. Por isso que os fariseus ficam loucos. Por quê? Eles tinham que reconhecer que Jesus era Deus. Então Jesus não estava devolvendo a visão para o homem, Jesus estava criando. Porque Jesus é Deus, e Deus é um Deus que cria coisas novas. Deus é um Deus que faz tudo novo. Esse é o Deus que nós servimos. Então Jesus gospe no chão, faz lama, eu vou ficar falando isso toda hora, só para você ficar com nojo. Foi lá, vai se lavar. Sabe qual que é o nosso maior problema, irmão? É que se a gente tivesse paciência e acreditar naquilo que Jesus está fazendo durante o processo, as coisas acabariam mais rápido. E é importante, como eu falei para você, às vezes ser cego durante o processo. Você pode prestar atenção que a Bíblia diz que Deus colocou Adão num sono profundo para criar Eva. Num sono profundo. Agora você imagina Adão acordado e Deus criando a mulher, se ele não ia dar palpite. Se fosse eu ia falar, tira a língua. Põe boca, mas deixa sem falar. Sou uma mulher, irmão, presta atenção. Imagina uma mulher sem falar. Vê se isso não é de Deus. Deus, coloca a boca, olho, ouvido, mas não deixa ela falar não. Pronto. Se você tivesse poder de quando te der, pastor, imagine, pastor. Tinha um mundo. Imagine Adão, Deus fazendo a cirurgia e Adão dando palpite. Não, faz assim. Então, ele falou, já põe no sono profundo, que esse cara vai começar a falar e vai atrapalhar. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Porque nem tudo que Deus está fazendo você precisa ver. Nem tudo do que Deus está fazendo você precisa ver. Presta atenção. Eva já estava dentro de Adão. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus está dizendo para você nessa manhã. O que você precisa já está dentro de você. Porque Deus falou assim, esse homem precisa, não pode ficar só. Vamos fazer uma, ajudadora, auxiliadora para ele. Mas estava onde essa auxiliadora? Dentro dele. Então o que você precisa já está dentro de você. E nem tudo que Deus está fazendo você precisa ver.
Eu falo brincando, quebrando para quebrar um gelo, mas é uma verdade. Imagine você, se Deus deixasse você opinar no que aquilo que ele estava fazendo. Você ia atrapalhar. Você ia fazer do seu jeito. Falei brincando que eu mandaria tirar a língua da mulher, mas é verdade. Alguém ia dar um palpite naquilo que Deus estava fazendo. Então Adão já caiu no sono profundo. Deus praticamente dá anestesia nele, para que ele não sinta dor. E ali a gente já conhece a história, tira a costela e faz a mulher. Eu disse para você que os olhos atrapalham, porque atrapalha de verdade. Porque é difícil você estar passando por um processo e os seus olhos estão vendo no outro e você tem que acreditar que é Deus que está trabalhando. Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele trabalha de motoboy. E ele voltou para Cristo uns dias atrás aí e voltou cheio de fogo. Ficou muito tempo no evangelho e desviou e ficou muito tempo fora e voltou agora. Então começou a se reencontrar, aquele negócio de novo, aquela chama acesa, e ele trabalha. Lá o culto dele é na quinta-feira. Ele falou para mim assim: ô cabeça, ele me chama de cabeça. Porque às vezes capaz, você pode chamar pelo apelido, não, tem que chamar de pastor. Eu falei, não, pode chamar de cabeça. Aí ele, cabeça, seguinte, eu falei pro cara, vou trocar o dia para me folgar aqui, eu quero ir no culto quinta e domingo, eu quero participar dos cultos. Eu falei, isso aí. Eu falei, só vou te falar uma coisa. O quinta-feira, que você está pedindo folga, vai ser o melhor dia de entrega lá. E como assim? Eu falei, porque é sempre assim. Quando você abre mão para fazer aquilo que Deus está pedindo por propósito, as coisas começam a ficar difíceis, porque teu olho é teu adversário. Então eu falei, se a quinta-feira é ruim, ela vai ser o melhor dia, só porque você trocou para ir para a igreja. Então ele começa a trabalhar, os seus olhos começam a trabalhar contra você. Então eu falei, já se prepara, quinta-feira vai bombar lá. Que é o dia que tu abriu mão. Tu vai encontrar o teu amigo que tu trocou e fala assim, rapaz, nunca ganhei tanto dinheiro como na quinta-feira. Porque os nossos olhos é o nosso maior adversário, porque ele abre mão para fazer uma coisa que ele precisava, que era as coisas de Deus, por causa de um propósito, mas aí os olhos começam a trabalhar contra. Você já percebeu? Quando você começa a fazer aquilo que Deus quer, e você começa a encontrar dificuldade, por quê? É a hora que você tem que decidir o que você quer. Ou a decisão que você tomou é real. Por quê? Durante um processo, não importa o que você vê, importa o que você ouve. O problema é que nós queremos ver o processo. Nós queremos respostas durante o processo. Presta atenção, não existe respostas durante o processo. O desfecho vai se encarregar de explicar para você depois. Por isso que ele falou para Pedro, acho que Pedro 13, alguma coisa. Pedro, o que eu faço hoje, você não entende. Amanhã vai ficar explicado. É isso que Jesus está dizendo. Então a gente procura a resposta durante o processo. Não tem, não acha. Vai ficar maluco se estiver procurando. Talvez você está aqui essa manhã e está procurando. Aí fala para mim, Senhor, o que está acontecendo? Fala para mim o que está acontecendo. E Jesus está falando para você essa manhã, não vou te explicar durante. O desfecho do processo vai se encarregar de explicar para você. Porque você precisa acreditar naquilo que ele está falando para você. Você precisa confiar no que ele está falando para você. Então ele gospe no chão, faz o lodo, põe no olho e fala, cara, vai se lavar. Irmão, se fosse eu ia falar assim, por que não cura logo? Para que tem que fazer eu andar até lá? Você acha que é fácil para o cego andar? Claro que não está vendo nada. Mas Jesus não se preocupou quem ia levar ele, como que ele ia ter dificuldade para ir. Não, Jesus falou, vai se lavar. Jesus dá um desconforto primeiro para ele. Eu tenho certeza que eu perguntaria, eu falei, rapaz, eu sou cego, mas não sou surdo. Esse cara faz um monte de coisa. Por que ele já não resolve meu problema de uma vez? A gente não quer passar pelo processo, a gente quer que ele seja resolvido logo. Tem gente que está um dia no processo, não aguento mais. Vai ter mais ou menos uns 3 meses. É isso, pastor? É. Ai, não aguento. Primeiro dia, não aguento mais isso. Vai demorar mais uns 3 meses. Só para dar uma animada em você. Que é isso, pastor? Sem processo são demorados mesmo. E não cabe a nós questionar o tempo que está demorando. Cabe a nós passar por ele, crendo, acreditando naquilo que foi dito. Então Jesus falou, vai se lavar. Ele perguntou, eu perguntaria. Jesus, é difícil para mim ficar me movimentando. É desconfortável. O senhor sabe, eu não enxergo. Aí Jesus falou, vai se lavar. Eu gosto de falar isso, parece que Jesus às vezes ele é meio friozão. Não é, irmão.
Tem algo. Sai. Jesus gosta de explicar para a gente ensinar algumas lições. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem vai sem enxergar e volta. Ele vai sem enxergar e volta. E eu gosto desse homem porque ele não faz perguntas. Faz perguntas. Se fosse o Everson, perguntaria. Ele não perguntou nada. E eu disse para você que o fato de não enxergar ajuda. Guarda bem isso com você, irmão. Faz de cego às vezes. Melhor coisa para você, se fazer de cego. Faz de cego. Faz assim quando não está vendo. Vai proteger o seu coração. Porque é difícil num processo que você está passando, você não ver melhora. É difícil num processo que você está passando, nada muda. É difícil no processo que você está passando, não tem resposta. É difícil no processo que você está enfrentando, nada sai do lugar, nada se mexe, nada dá expectativa de melhora. Mas é um processo de Deus. Ou você confia que é de Deus, ou... Porque aquele homem era cego de nascer, estava há muito tempo desse jeito. As pessoas falam assim, nossa, pastor, está demorando. Você viveu durante 30 anos fazendo errado, aí você quer chegar e pronto, está pronto, lindo. Já pode cantar, pregar, pastorear, te dar uma igreja. Não é assim não. Ficou um monte de tempo de um jeito, vai ser um processo para... E aí quanto mais você ficar quieto, é melhor poder trabalhar. E aí vai acontecendo. Então a Bíblia diz que agora aquele homem volta e volta enxergando. E agora entra no templo. E os vizinhos, está dizendo os vizinhos, está escrito na Bíblia. Os vizinhos começam. Não era esse? Mendigo ficar pedindo esmola? Aí outro vizinho falou, parece com ele. Lembra ele. Aí o cara se levanta e diz, sou eu. Você está falando isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Falei isso até essa semana para o irmão que estava junto comigo. Quando você espera os processos de Deus, quando você espera os processos de Deus acabar, você fica irreconhecível. Vou repetir para você entender. Quando você espera os processos de Deus, quem está próximo de você não reconhece você. O que está faltando nos dias de hoje é nós nos tornarmos irreconhecíveis para quem está perto. Como assim, pastor? É porque vai para a igreja, mas continua do mesmo jeito. Então quem conhece você de perto fala, continua sendo a mesma pessoa. Grita pra caramba. Continua fazendo coisa errada. É o mesmo, só está indo para a igreja. Mas quando você espera o processo de Deus, aquele que está perto de você, que a Bíblia diz os vizinhos, quem está perto. Que a nossa melhor testemunha para a gente é os vizinhos. Né? Se nós trouxéssemos teus vizinhos aqui, que eles falariam de você? Crente. Ou ia falar, parece doido, só grita. Quando eu respeito, não vou trazer vizinho de ninguém aqui não, tá bom, irmão? Tá tudo certo, só estou falando só para a gente brincar um pouquinho. Né? Pode... Se eu trazer o companheiro de trabalho, já pensou? Fala aqui sobre o nosso irmão. Sabe por quê, irmão? A gente precisa entender uma coisa. Quando somos tocados por Jesus, esperamos o processo, nós ficamos irreconhecíveis, porque os vizinhos falaram, ele não é aquele cara lá? Eles não conseguiam acreditar, irmão, porque quando Deus vai fazer algo na vida da pessoa, ou quando Deus vai fazer na nossa vida, de verdade, quando Ele faz, nós ficamos irreconhecíveis, porque eles não acreditam que a nossa vida pode mudar. A vida daquele homem estava desde nascença de uma forma, Jesus chega e mudou tudo. Num toque, Jesus muda. Numa situação, Jesus muda. Aí você fala, por que não muda a minha vida? Aquela pergunta é, você respeita o processo? Você já foi tocado por Jesus? Quando Jesus manda você fazer algo, você vai quietinho ou vai reclamando? Porque se for reclamando, nem vai, pô. Se for fazer algo para Jesus para reclamar, não faz não, continua sentado. Só que os vizinhos falaram, poxa, não é aquele cara lá? Lembra ele. Sabe o que está faltando para a gente, irmão? Porque o inimigo viu a gente sempre dar o próximo passo. E aí quando nós de verdade esperamos Jesus trabalhar e deixamos Jesus trabalhar em nós, nós confundimos ele.
Por isso que eu falo, eu vejo, sempre brigo sobre isso, as mulheres falam, vou confundir o diabo passar um batom vermelho. Não, você confunde o diabo quando todo mundo está esperando você gritar e você fala baixo. Você confunde o diabo quando todo mundo está esperando você xingar e você diz Deus abençoe. O diabo está com você confunde o diabo quando ele está esperando que você sabe que você é um murmurador, mas aí que você esperou o processo e parou, ele está esperando você murmurar e você fala, graças a Deus. É isso que confunde o diabo. Confunde o diabo não é maquiagem, confunde o diabo não é roupa. Confunde o diabo é uma atitude diferente, porque ele já conhece o teu passo. Ele já conhece o teu próximo passo, porque ele já viu você fazendo várias vezes. Então ele espera, que confunde o diabo? Quando fala, pastor Edilson vai gritar, o pastor Edilson vem, Deus abençoe. Mas não era ele. Parece com ele. O que aconteceu? Ele esperou o processo. E quem espera o processo passar, quem respeita os processos de Deus, se torna irreconhecível. Só que nós vivemos num tempo em que nós queremos ser conhecidos. Só que nós precisamos de verdade é ser irreconhecível. Já sei o que ele vai fazer hoje. O diabo já está aqui, já sei qual que é o roteiro. Só que aí, ele esperou o processo. Aí ele faz outro. Não conheço esse, claro que não. Porque nós conhecemos as pessoas às vezes pelos erros, não pelas transformações. Gostamos de conhecer e rotulamos pessoas pelos erros, mas temos dificuldade de reconhecer transformações. Nós somos assim. Não é aquele que vai pedindo esmola, mendigo. Não é aquele que acaba caindo toda hora. A gente somos assim. Está passando isso, é porque não firma com Deus, é porque não tem responsabilidade. A gente é assim. Porque nós acostumamos a falar de pessoas pelos seus erros, pelas suas caídas, mas temos dificuldade de reconhecê-los quando há uma transformação. Então ele se fala, não, parece com ele. Não, ele falou, sou eu. Presta atenção numa coisa. Aquele que suporta o processo cria uma identidade, irmão. Vamos viver num tempo de pessoas que não sabem nem quem são. Por quê? Porque não respeitam nada, não respeitam o processo, não deixa Deus trabalhar, não, quer questionar. Não, se cuspir no chão, não vai colocar no meu olho, não. Fica cego. Está tudo certo. Não, desse jeito não. Por quê? Porque a gente gosta de palpitar, a gente gosta de dizer, a gente gosta de falar, não é dessa forma. Nós não respeitamos processos nenhum. São processos necessários, irmão. Eu disse aqui outro dia, eu demorei 8 anos para subir no altar de uma igreja. 8. Na minha opinião, podia ser mais rápido. Eu achei que estava pronto, que a gente acha que está pronto. A gente sempre acha que está pronto. Estou pronto. 8, pastor Diniz. 8. Cuidei de bicicleta, abri porta de igreja, entreguei envelope, fiz tudo que você imaginar de uma cooperação na igreja, eu fiz, irmão. 8 horas demorou para me subir. Pastor, poderia ter sido mais cedo? Foi no tempo, irmão. Eu não sei qual que é o tempo, é Deus que sabe. Minha função é esperar e confiar no processo. Então, hoje a gente tudo tem pressa, e não respeitamos os processos. Poxa, mas eu preciso ter alguém comigo. Você acha que Jesus não sabe que você precisa ter alguém? Se ele disse que Adão não poderia ficar só, ele sabe que você não pode ficar só. Mas presta atenção, não é você que cria isso não, irmão. Espera, o Senhor traz. Não, espera, o Senhor. É porque você sabe que a pressa é onde levou você. Você tem experiência, por que você não quer esperar? Vai quebrar a cara de novo? Depois, ninguém me ajuda, ninguém fala, não. Jesus está falando para você, espera o processo. Não é Deus trazer alguém para você, é Deus preparar você para receber alguém. É diferente. Já pensou dessa forma? Não vem ninguém, estou sozinha. Já parou para olhar nessa ótica? Deus está trabalhando em você, preparando você para receber alguém? Porque talvez o fato de você estar sozinho ou sozinho é culpa tua mesmo. Você é ruim, você é chato, pegajoso. Toda hora. A gente não gosta não, irmão. Presta atenção. Tem uns que já gostam. Tem gente que já fica, então, às vezes equilibra o negócio, né? Dá uma equilibrada. E se prepara para que Deus vai trazer. Porque quando Deus trazer, é para sempre. Quando Deus trazer, para sempre. Porque hoje está uma loucura de namoro. Quero namorar. Namora com Cristo. Noiva com Cristo. Casa com Cristo primeiro. Depois ele traz alguém pronto. Porque todo mundo namora e eu não namoro. Por que será? Deus.
no meu olho não vai colocar lama, não. É melhor Jesus colocar lama no teu olho para te transformar e você respeitar o processo, do que alguém que vir e te jogar na lama depois. E aí você fica, por que ele não me avisou? Claro que avisou. É porque a sua loucura de querer algo, não esperar o processo, foi mais rápido do que o que Deus tinha para você. Então você se joga. Então agora o homem vem e fala, não, sou eu. O cara, não, ele. Aí os fariseus ficam malucos, irmão. Os fariseus ficam malucos, porque se eles concordassem com aquele homem, eles tinham que admitir que Jesus era Deus. Aí eles ficam malucos, porque tem gente, presta atenção, e tem no dia de hoje também, viu? Tem gente que ama mais a religiosidade do que pessoas. Existe isso hoje ainda, tá? Tem um monte de fariseu na igreja ainda, que ama a religiosidade, mas não ama pessoas. Então eles ficam malucos, aí chamam o cara. Mas quem que fez isso aí? Foi um homem chamado Jesus. Colocou lama no chão, lá no negócio, no meu olho, mandou lavar, voltei, estou enxergando. Ele falou, ele não é de Deus não, hein? Irmão, se você conhece algum fariseu, sai de perto dele. Por quê, pastor? Ele vai tirar o crédito daquilo que Jesus está fazendo com você. Fariseu é um demônio, irmão. Esse cara não é de Deus, não é. Depois você lê lá o capítulo 41 versículo, tem uma história bacana para você ler depois em casa. Eles ficam malucos, eles não querem admitir aquilo que Deus está fazendo, irmão. Não, mas fala pra gente de novo. Eles ficam perguntando, então, ver se o cara caiu em contradição. Ele falou, não, gente, já falei pra vocês. Eu encontrei um homem, ele mandou alguns pios no chão, colocou, mandou me lavar, eu estou vendo. E aí eles disseram, não, ele não é de Deus. Por isso que eu li o versículo 25. Ele falou, você é pecador? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu estou vendo. O que ele estava dizendo? Eu estava numa condição, agora eu estou em outra. Sei o que ele faz, mas me interessa. E os caras ficam interrogando, ele falou assim, vocês também querem ser discípulos dele? Eles falaram assim, nós já somos de Moisés. Irmão, presta atenção nisso agora. Se você acha que fica ruim, piora. Eles muito malucos de não conseguir admitir aquilo que Deus estava fazendo. Ele falou, chama os pais dele. A Bíblia diz que ele chama os pais deles, fala assim, ele é teu filho? Ele era cego de nascença mesmo? Aí eles falam assim, não, ele é o nosso filho. Aí presta atenção, só que eles falam assim, mas ele já está bem grandinho para responder. Pergunta para ele. Por quê, irmão? Se eles concordam, eles têm que sair da sinagoga. Se eles admitem que o filho era cego de nascença e foi curado, eles seriam expulsos da sinagoga. E sair expulso da sinagoga naquela época é perder o contato. Eles achavam que só na sinagoga Deus falava. Então, se fosse no dia de hoje, o que acontece? Era como um pai preferisse ficar do lado da igreja do que do filho. Não, pastor, então o filho tem que se virar. O filho tem que dar os pulos dele. Sabe que tem um monte de filho que não quer saber de igreja porque o pai preferiu a igreja do que ele? Sabe qual é um dos meus maiores desafios? É que eu não perco o Mateus por causa da igreja. Tem pessoa, não, porque a igreja, que meu filho que se vira. Aí o filho não quer saber nem de igreja, porque sabe que a mãe é doente, o pai é doente por igreja. Não quero ser igual ao meu pai não, doente. A ponto de os pais dizer, nós somos os pais dele, mas ele vai responder por ele. Por quê? Para eles era mais importante a posição no lugar do que a vida do filho. Por isso que eu falo para você, tem gente que ama a religiosidade, mas não ama pessoas. Deixa ele responder. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar nessa manhã. O que Deus vai fazer na tua vida, a transformação que vai acontecer depois do processo, vai te tornar irreconhecível para os vizinhos e não vai ter apoio da tua família. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto e preparado para sofrer rejeição das pessoas por causa de Cristo? Está disposto? A ser deixado para trás? A ser mandado embora do emprego? A não te convidarem mais para as festas? Só porque Jesus transformou você? Está disposto a isso? Porque a transformação de Cristo nos deixa irreconhecível. E o que Deus vai fazer na tua vida é isso. Você vai ficar irreconhecível. Só que presta atenção. É capaz que tua família te ponha para fora.
E aí você vai precisar saber o que você quer. Porque a Bíblia vai dizer que tem hora que você vai ter que deixar pai, mãe, irmão e tal, e isso aqui. Quando os discípulos foram seguir Jesus, ele falou assim: não, mas deixa eu lá sepultar. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Nós gostamos da parte que Jesus transforma, nós gostamos da parte que Jesus transforma a nossa situação de um jeito para outra, nós gostamos de tudo isso, mas vai chegar uma hora que Jesus vai querer saber se você está com disposição para ser rejeitado por alguém que está próximo de você por causa dele. Olha que cena, irmão, os pais chegaram lá e os fariseus perguntou, ele, não, nosso filho. Mas quando chegou na hora que apertava, eles falaram, não, pergunta para ele. Ele já sabe, ele é grandinho, ele sabe responder. Ele se vira, não é assim que a gente fala às vezes? Não, ele já está grandinho. Ele se vira. Presta atenção. Enquanto o filho estiver debaixo do teu teto, a responsabilidade é tua. Ah, mas ele já está. É tua. Tua. Engraçado que tem pessoas, porque meu pai não foi um pai ausente, foi um pai presente, foi ausente. A minha mãe era muito ignorante, a minha mãe não sei o que, tal. Engraçado que quando ela vai tratar o filho, ela trata igual os pais, ela não percebe, mas ela fazia um drama quando era ela. Nossa, sabe o que é? É que, nossa, meu pai, minha mãe, não sei o que, mas quando é ela com o filho, é a mesma coisa. Mesma coisa, igualzinho. Por quê? Por que ela faz isso? Porque ela não entendeu que aquele filho ou filha é ela, é ele, quando era pequeno. Por isso, quando eu entendo e deixo Deus me tratar, eu me comporto de uma forma diferente. Nós estamos tendo um tempo com os homens aí, alguns já estão até aqui nessa manhã. Tivemos já 4 encontros. E tem sido, não é porque eu estou falando não, irmão, depois você pergunta para algum deles. Tem sido maravilhoso, por quê, irmão? A gente começa a mexer em coisas que o homem não gosta de mexer. Por isso que eu coloquei o pastor colocou o nome lá, homens fracos, não tinha outro nome não, era isso mesmo. Foi Deus que deu, não foi eu não. Homem já se acha forte. Homem já se acha grande, homem já se acha poderoso. Ele só não reconhece as fraquezas dele. Coloquei lá, de propósito, homens fracos, Deus deu o nome. Por quê? Porque todas as vezes que eu estiver fraco para minhas vontades, eu estou forte para Deus. O que adianta eu colocar lá homem forte se eu estou mais pendido para a carne do que para o espírito? O que adianta eu colocar homem forte lá se eu gosto mais de fazer a minha vontade do que a de Deus? Então é homem fraco, irmão. E quando eu estou fraco para minhas vontades, eu estou forte para Deus. Temos mexido em coisas, remoendo coisas para que a gente possa ficar melhor. E eu falo sempre para eles lá, o fato de eu estar aqui fazendo, dando a aula, não me coloca melhor do que vocês não. Estou no mesmo barco, estou no mesmo processo, estou na mesma situação. Mesmo, igualzinho. Passando a mesma coisa. Essa aula agora foi do marido, né? Do homem, né? E aí, conversando com eles, eu falei, porque a gente usou algumas referências bíblicas, eu estou saindo um pouco para você entender, já vou voltar lá. E diz que o homem precisa ser o protetor e tal, que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Um amor sacrificial. Se o homem tiver brigado com a mulher, nem as orações são ouvidas. Olha o tamanho da responsabilidade nossa, mulher. Presta atenção. Falei para ele, se tiver morrendo, está afundando o barco, tiver uma mulher e um filho, você salva quem? Quem você vai salvar? Eu vou salvar o filho. Tem que salvar a mulher, irmão. Olha que B.O. Só pode salvar um, tá? O filho e a mulher, salva quem? Eu vou salvar o filho, claro. Tem que salvar ela. Imagina. Temos que dar vontade de... Já viu aquele filme que o cara tá com a mão no abismo assim, aí o cara vem no dedo. Caiu. Então você imagina o tamanho da nossa responsabilidade. Você imagina, homem, se você não estiver bem com essa mulher, sua oração não é ouvida. Então talvez você está falando assim, nossa, Deus não me ouve. Eu estou falando para você, está tudo certo com a nega velha lá? Porque se não tiver, a oração não passa do teto. Está na Bíblia, irmão. Imagina. Mulher, imagina que peso que é você para nós. Aí você reclama, porque tem que sujeitar o marido. Você só precisa sujeitar o marido, irmão. Presta atenção, irmã. Abençoada, só precisa sujeitar o marido. Nós temos que dar vida por vocês.
Nós devemos proteger vocês. Nós não podemos brigar com vocês porque a nossa oração não é ouvida. Olha que BO. E tem mulher que tem dificuldade de obedecer, irmão. Tem mulher que tem dificuldade de se submeter ao marido. Só precisa fazer isso, mulher. Está no lucro você, muito. Viu? Quando você for falar assim, o que você faz por mim? Quando a mulher perguntar para você, homem de Deus, o que você faz por mim? Eu tenho que dar minha vida por ti. Está pouco. Está pouco. E falei para eles na aula, viu, mulher? Você ficar, o que o pastor fala para eles lá? A forma que ele está chegando em casa não é responsabilidade minha, não. Estou ensinando certinho lá, viu? Viu? Ó, e outra, já vou botar no peito dos homens aí. A aula tem que fazer uma demonstração de amor que você nunca fez para sua mulher. Viu? Não, e outra, pronto, vou falar aqui para já. Não vale morango do amor. Não. Já deu, é gostoso, da hora. Irmão, não tem uma coisa. Ó, se eu abrir o Instagram agora aqui, a primeira coisa que vai aparecer: a praga desse morango. É gostoso, irmão. Eu gosto, pô, comi, já top. Mas, mano, é impressionante como o brasileiro, irmão, ele busca a tendência rápida das coisas. Seria bom se o brasileiro buscasse a tendência para as coisas de Deus. Seria muito bom. Mas o morango, irmão, virou uma febre. Todo mundo quer esse morango. Não é ruim, não é gostoso. Pior que é gostoso o negócio. É bom. Mas tu vê que como a gente pega a tendência rápido para as coisas. Você imagina se isso fosse para Cristo. Propagava rápido. Mas não. A gente não percebe. E às vezes o mundo vai levando a gente de uma forma tão delicada e a gente nem percebeu. Então eu falei para os homens, é difícil para a gente. E outra, quando a Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, presta atenção, você nunca vai encontrar na Bíblia Cristo dizendo assim: você não pode fazer isso porque eu fiz isso por você. Você não vê Cristo na Bíblia dizendo assim: olha, você tem que ficar firme porque eu morri por você. Não. Por isso que a Bíblia diz assim que o amor tem que ser sacrificial como Cristo amou a igreja. Como que é, pastor? Não é como estiver conversando com ela, eu sou assim porque você fez. Mas você também, você não encontra Cristo falando isso. Você conta Cristo morrendo na cruz e dizendo: perdoa eles não sabem o que diz. Então é difícil para você, homem, brinquei só para quebrar um gelo agora, sem entender. E você, mulher, às vezes você fala: eu tenho dificuldade de alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Então é fácil morrer por você, então. Então assim, quando a gente começa a entender as coisas mudam. Então agora, voltando para a mensagem, para a gente esquecer o morango do amor, com certeza alguém vai comer. Alguém está com. Eu estou com o morango do amor em casa, irmão. Comi ontem um pedacinho. Talvez você vai sair daqui hoje e vai passar em algum lugar para comprar. Ou encomendou com alguém e vai passar lá para buscar. Deus está falando com você. Pode ir, não tem problema não. Deus está falando. Deus está falando, não tem problema. É gostoso, irmão. É gostoso. Estou falando, eu já não aguento mais. Tomara que inventem alguma coisa já. Outra coisa. Sei lá. Uva do céu. Hã? Alface do amor. O cara fala que é o diabo, não é não? É Giló. Giló dos céus. Não tem quem come Giló não, irmão, mas é benção. Então, ou seja, a ponto de chegar, a religiosidade era tão grande que os pais chegaram, eles preferiram ficar com a religiosidade do que com o filho. Eles preferiram ficar do lado da religião do que do filho. E eles perguntam de novo: é isso mesmo que aconteceu? Eles não conseguem, presta atenção. Não perca tempo tentando explicar para alguém que não vai entender. Viva só o término do seu processo e a transformação que Deus causou em você, e tudo bem por isso. Para de querer explicações, para de querer ficar explicando, eles não vão entender, eles não querem entender. Presta atenção. O pior cego não é o que não vê. O pior cego é o que não quer enxergar. Esse é o pior cego. Esse é o pior cego. Conversei, a gente tinha aqui uma moça quando eu cheguei na Enseada. Hoje ela foi embora com a mãe, mora no interior. Ela tinha um problema e não conseguia andar, então ela era cadeirante. E ela ia conversar sempre. Acho que foi uma das pessoas que mais conversou comigo nos meus atendimentos no início. Ela começava a chorar. Ela falava: eu não gosto de ver mais rede social, porque todo mundo está correndo, todo mundo está fazendo, eu não consigo. E aí a gente foi naquele processo conversando com ela, falando com ela para ela poder se acalmar. Então ela sentia muito isso, de não poder fazer o que todo mundo estava fazendo. Um dia eu falei para ela:
paralisia pior não é das pernas, é da mente. A pior paralisia não é a que não faz você se mexer fisicamente, é aqui, ó. Tem pessoas que andam, têm as pernas saudáveis, mas são paralisadas. Tem pessoas que enxergam muito bem, mas são cegos. Por quê? Porque estão presos na mente. Então eu falei para ela, não, deixa eu te falar, a pior está aqui. Eu conheço pessoas que são para-atletas que vão para as Olimpíadas e não andam. E aconteceu isso e a gente às vezes não quer aceitar aquela condição e começamos a lutar contra aquilo. E aí ela foi entendendo, aparentemente parece que entendeu, mas ela tinha essa dificuldade, ela falava assim, ela chorava, falava, pastor, só queria andar. Eu falei, mas não tenho como te explicar isso. E era difícil ter que explicar isso para ela, porque não tinha resposta. Porque como que eu vou fazer? Tem coisas que a gente não tem resposta. E eu falei para ela, destrava a tua mente, pô. Destrava a tua mente. Talvez tenha alguém aqui essa manhã e que precisa ser destravado é a mente. Tem pessoas aqui essa manhã que enxergam muito bem, mas são cegas, porque elas não querem ver. Elas não querem reconhecer, elas não querem obedecer, elas não querem se tornam cegas espiritualmente. Então os pais preferem ficar com a religião do que com o filho. Quando eles viram que não conseguia nada, eles expulsam o cara da sinagoga. Vai embora daqui. E a Bíblia diz que quando aquele homem sai de lá, Jesus fica sabendo. A Bíblia diz que Jesus vai até lá. Porque você precisa entender uma coisa. Tem momento da sua vida que você precisa sair de alguns lugares, de algumas posições, para você se encaixar no propósito. Vou repetir para você entender. Tem momentos na tua vida que você vai precisar sair de lugares ou de condições ou de situações para que você se encaixe no propósito. É que a gente tem dificuldade para aceitar quando a gente somos. Mas aí eles expulsam o homem e Jesus chega. E você crê que eu sou filho de Deus? Você crê no filho de Deus? Ele falou, quem é? Pô, eu que estou falando contigo. Pastor, o que isso quer dizer? E aqui eu encerro. Pode vir para cá o louvor. Coisa melhor que aconteceu na vida daquele homem não foi voltar a ver. Alguns vão dizer que é. Coisa melhor que aconteceu na vida daquele homem foi reconhecer Cristo como o Senhor. Cristo como Filho de Deus. Sair de dentro de uma religiosidade e entrar em Cristo. Para viver coisas muito maiores. Às vezes nós estamos presos em coisas, em lugares, em posições e não conseguimos se encaixar no propósito. Não conseguimos entrar no propósito de Deus, não conseguimos saber o que Deus tem para a gente, porque a gente estamos cegos. E agora trazendo para a nossa vida, a gente enxerga, a gente vê, mas estamos cegos. Não conseguimos dar um passo segundo aquilo que Deus quer, porque a nossa cegueira espiritual nos impede. Quantos de nós estamos aqui nessa manhã e somos questionadores do processo? Quantos de nós estamos aqui nessa manhã e ficamos querendo meter o bedelho naquilo que a gente não tem que meter o bedelho? Só tem que ouvir. Porque não precisamos ver nada no processo, precisamos obedecer e continuar ouvindo a palavra dele. O que vai sustentar você no processo não é o que você vê, é o que você ouve dele. A gente quer enxergar, mas eu estou falando para você essa manhã, você precisa ouvir. Não, pastor, eu quero ver. Não, você não quer ver e não precisa ver, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Quem sabe você seria uma pessoa que falava, não, Jesus, dessa forma não. Eu vi que você fez com João, porque comigo tem que ser assim? Porque a nossa vida é cheia de porquê. Cheio. Até quando? Por quê? Como assim? Nossa vida precisa voltar a ter. Amém. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Vou confiar no Senhor. É difícil na nossa boca ver isso quando nós estamos no meio do processo. Falar, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Presta atenção. Talvez isso que eu vou dizer aqui a você vai te escandalizar um pouco. Você, pastor, está com heresia, mas presta atenção. A Bíblia diz que o diabo chega onde estava Deus e Deus falou assim: viste lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e fugia da aparência do mal.
o diabo começa a questionar. Também, pô. Você manda puxar saco dele. Você faz tudo por ele. Ele falou, vai lá, tira tudo, só não mata. Os amigos de Jó vêm. Começa a questionar. É ele, parece com ele. Quem pecou? Assim. Jó tentando explicar, não achava explicação, a ponto de pedir a sua morte. Amaldiçoar o dia que nasceu. Quando chega nos capítulos finais, Deus chama Jó e fala assim, Jó, vou te falar um negócio. Onde é que você estava? Quando eu fiz isso, isso e isso. Onde você estava quando eu coloquei portões no mar? Jó, onde você estava? E aí, ele fala assim, Deus, Jó, é o seguinte, vai lá, ora para os teus amigos e vou virar o cativeiro. Quando Jó vira o cativeiro, quando Deus vira o cativeiro de Jó, Jó ora pelos amigos e vira o cativeiro, aí Jó vai dar uma declaração. Qual era a declaração de Jó, pastor? Eu te conheci de te ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Tem muita gente que acha que conhece Deus hoje, que nem Jó. Só o que mostra que você conhece é a intimidade, é o que você vê. Jó era religioso e não sabia. Eu vou fazer um negócio porque meus filhos não pequem. Sabe? É isso, pastor? Vou. Mas não conhecia de ver. Conhecia de ouvir, falar. Não conhecia de ver, não tinha intimidade. Não tinha. Quando passa todo o processo que Deus permitiu que ele passasse, e foi um processo, hein? Foi o processo. Rico ficou pobre, filho ficou sem filho, estava saudável, ficou doente. Todo mundo questionou, todo mundo veio contra, não tinha uma palavra de conforto. Até que Deus se levanta depois de muito tempo para falar com ele. E perguntou para ele, Jó, onde você estava? Você que gosta de questionar os processos de Deus, Deus está falando para você, onde é que você estava? Quando eu curei esse cego de nascença. Onde que você estava quando eu ressuscitei a filha de Naim? Onde você estava quando eu ressuscitei a filha de Jairo? Onde que você estava, que gosta de questionar Deus, quando eu curei a mulher do fluxo de sangue? Onde você estava? Onde você estava? Você tem condições de questionar ele? Você acha que tem condição de murmurar num processo que você está passando? Onde você estava quando ele fez tudo isso? Onde você estava? Eu não tenho problema quando o ateu fala, eu não creio em Deus, eu não tenho problema nenhum, ele crê no que ele quiser. O que me dá desconforto e tristeza é quando eu vejo um crente duvidar. Isso me dá, porque o ateu dizer que não acredita é problema dele. Mas o crente duvidar daquilo que Deus está falando, fazendo, murmurar porque Deus permitiu. Imagina ele perguntando para você essa manhã, onde que você estava? Onde você estava? Quando eu entreguei a minha vida por você? Onde que você estava quando eu me fiz maldito para você ter essa oportunidade hoje? Onde você estava? Isso dá condição de você murmurar? Não, porque, sabe como que é, pastor? É porque, nossa, é difícil. Então onde você estava? Quando eu tomei tantas chicotadas, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça, onde me pregaram vivo, onde você estava? Será que não está a hora de você fechar sua boca e confiar mais em Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, como Jesus vê você essa manhã. Será que não está a hora de ficar mais quieto nesse processo e confiar? E caminhar, vai lá se lavar. Será que não está a hora de você abrir sua boca? Eu não sei o que está acontecendo nesse processo. Eu sei que eu estava numa condição e agora eu estou em outra. Você parou para analisar a condição que você era e a qual você está hoje? E a gente só pensa na próxima. Mas esquece de agradecer o que já vivemos. Você lembra como você estava? Como você está hoje? Você lembra quem você era e onde você está hoje? Será que não está na hora de a gente começar a agradecer aquilo que já passou, aquilo que Deus já fez, onde Ele nos colocou, em vez de ficar só reclamando por causa da próxima? Ele falou, eu não sei.
Vocês estão dizendo que ele é pecador? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que é isso, irmão? Jesus não devolveu a visão para o homem. Jesus fez o homem viver o que ele nunca tinha vivido. Porque quando a gente é tocado por Jesus, respeitamos os processos, nós vivemos o que nunca vivemos. Sabe o que está faltando para o dia de hoje? A gente é voltar a confiar em Cristo, respeitar os processos para viver o que nunca vivemos. Porque quem respeita os processos de Deus, quem respeita os processos que Jesus colocou, vai viver algo que nunca viveu. Sabe por que está faltando testemunho na igreja? Porque as pessoas não respeitam os processos. Porque quando as pessoas começam a respeitar os processos de que Jesus coloca, ela vai viver algo que ela nunca viveu. Porque quando eu respeito o processo, eu vou chegar num lugar, eles vão dizer assim: oh, aquele cara não é aquele cara que vai vendendo droga no canal? Aquele cara lá não é aquele cara que a polícia invadiu a casa dele? As pessoas sempre vão lembrar da gente, das nossas derrotas. Só que da mesma forma que aquele homem se levantou, acredite e disse: sou eu. Você vai se levantar nessa manhã. Porque o que Jesus vai fazer na sua vida, quando você respeitar o processo que precisa respeitar, você vai viver o que você nunca viveu. Jesus não vai te dar algo repetido. Jesus vai te dar algo novo. Igual eles cantaram aqui. Quando o teu olhar, e quando Jesus olha, irmão, presta atenção. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Não estou falando de se humilhar nos pés dos homens não, irmão. Tem esperança para você nessa manhã. Tem esperança para a tua situação nessa manhã. Faz tão muito tempo vivendo dessa forma. Aquele era cego de nascença, nunca tinha visto. Nunca soube o que era luz. Eu fico imaginando quando ele foi lá na água, jogou assim, e passou, a lama saiu. Ele... Ontem eu estava vendo lá, parece que o menino foi curado lá ontem no negócio dos jovens na sede. Você imagina, irmão? Eu não enxergava nada, era escuridão total. De repente, uma luz. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Deus quer criar algo novo na tua vida. Novo. O que é isso? Novo. O que nunca vivi, nunca viveu. O que Jesus quer fazer com você é o que você nunca viveu. É por isso que as pessoas às vezes saem de uma situação e chegam e batem em outra. Ela não sabe o que aconteceu. Ela não consegue explicar, não dá para explicar, irmão. Um dia eu estava de um jeito, acordei de um jeito, daqui a pouco eu estou de outro. Por quê? Porque Jesus me viu. Talvez você levantou com um problema, talvez você levantou com uma notícia, e Jesus está dizendo: amanhã vai ser outra. O cara era cego de nascença. É algo novo, que nunca viveu. O que Jesus está preparando para você é o que você nunca viveu. Ele sabe que as outras coisas machucaram você. Ele sabe o que marcou você. Ele sabe o que trouxe dor para você. Vai estar dizendo para você: o que eu vou fazer a partir de hoje é algo novo. Não questione mais o processo. Passe. Vai passar. Quanto tempo vai durar, pastor? Não existe respostas durante o processo, mas o desfecho vai se encarregar de explicar. Eu quero respostas agora. Não tem resposta para você agora, mas o desfecho, quando terminar, ele explica tudo. Pastor, eu quero resposta agora. Estou dizendo para você: não tem resposta no meio do processo, mas quando terminar, quando o desfecho chegar, aí você vai falar: O homem falou: eu não quero saber quem ele é, se ele é isso ou não. Eu sei de uma coisa: eu nasci numa condição, vivi numa condição, estava vivendo na escuridão, nasci na escuridão, vivendo na escuridão, e hoje a luz me alcançou. Hoje eu vejo. Presta atenção numa coisa: esquece o que passou, vive o hoje. Ele falou: eu era assim, hoje mudou. Talvez você saiu da sua casa essa manhã sem enxergar.
Jesus está dizendo para você: é algo novo. Novo. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os olhos não viram. Não desceu para o coração do homem ainda. É o que eu tenho preparado para você. Eu sei o caminho que tenho para vocês. Confia nele. Pastor, mas eu não estou vendo nada disso. Fé não tem nada a ver com visão. Por isso que eu disse para você que é melhor ser cego às vezes. Porque ter fé, presta atenção, ter fé é igual ser cego. Ter fé verdadeira é igual ser cego. Não melhora. Eu sei que ele vai melhorar. Porque ter uma fé verdadeira, se coloca de pé. Ter uma fé verdadeira é ser cego. Você vai precisar escolher o que você quer: enxergar ou ter fé. Você vai precisar definir essa manhã o que você quer: ser cego ou ter fé. Voltar a enxergar ou ter fé. Por que eu estou perguntando isso, pastor? Porque aqui ninguém tem problema de visão. Aqui tem pessoas com problema de fé. Não temos ninguém aqui cego nessa manhã. Mas temos pessoas com problema com fé. Então Jesus está dizendo para você hoje: o que você quer? Enxergar ou ter fé? Louve a Deus. Eu vim expor
esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Você precisa entender uma coisa: não foi a lama que curou, não foi o tanque, a água que tinha lá que curou aquele homem. Foi a obediência. Foi a obediência que curou. Talvez você esteja perguntando aqui essa manhã: poxa, mas por que não muda nada? Seja obediente. Não tem nada a ver com a lama. Embora eu pudesse dizer que quando ele criou o homem, criou do pó da terra. E quando ele vai devolver a visão, vai entregar a visão para o homem, é da terra também. O mesmo Jesus que trabalhou lá atrás é o que trabalha hoje aqui. Da mesma forma. Mas está dizendo para você, não tem nada a ver com água, com lama. Tem a ver com respeitar o processo e ter fé para aquilo. Então, quer um conselho nessa manhã? Só vai. Por isso que a Bíblia foi clara em dizer: fui cego, voltei vendo. Não é como começa, é como termina. Quando a religiosidade expulsou aquele homem, Jesus acolheu. Ele falou para aquele homem: eu trago visão para quem não vê e deixo quem vê cego. Jesus confunde a religiosidade. Mas eu li aquele versículo 25 de propósito. Ele falou: não quero saber o que vocês pensam. O que ele estava dizendo é: eu sei qual condição eu vivia. Eu sei o quanto era ruim acordar de manhã e não ver nada. Eu sei que o quanto é ruim pessoas falando que estava fazendo algo e eu não podia ver. Então para mim pouco importa o que eles pensam. Para mim o que importa é que eu era cego. Eu era. Só que agora eu vejo. Eu era, 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 agora eu vejo. Era, passou. Minha condição agora é outra. Deixa eu liberar uma palavra profética para você aqui nessa manhã. A sua condição antes de Cristo era uma. Com Cristo é outra. Como assim, pastor? Algo que você nunca viveu, algo que você nunca viu, algo que você nunca acreditou. Jesus está criando nessa manhã algo novo. Jesus está criando nessa manhã um testemunho novo. E quando perguntarem para você assim: o que aconteceu? Eu só sei que eu era uma coisa. Eu era.
Agora eu vejo. Se prepara para ficar irreconhecível para as pessoas perto de você. Vou repetir para você entender. Se prepara para ficar irreconhecível para as pessoas perto de você. Jesus vai mudar. Jesus vai fazer. Porque há esperança para você. 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 E há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. E há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Vamos adorar o Senhor. O nosso dízimo, nossas ofertas. Se assente um pouquinho, por favor. Os irmãos já podem se posicionar aqui. Os irmãos já estão posicionados aí com os envelopes. Se quiser adorar o Senhor com suas ofertas, levante a mão. Da forma eletrônica está na tela, ou o QR Code na cadeira da tua frente. Você vai adorar o Senhor com as tuas ofertas. E aí eles vão adorar o Senhor aqui e a gente já vai encerrar, tá bom? Ótima semana para você. Seja uma semana de vitória, de respostas. Que você veja aquilo que você não viu ainda. Tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, me lembraste, e me lembraste. Tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve.
Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e infinitas consolações do nosso amigo Santo Espírito seja contigo, comigo, com a tua casa, com a minha casa. Só aquele que vai ver diz amém. Deus abençoe, vá na paz. Todo seu amor infinito.